Fala galera do Santo Agostinho, a gente está aqui então para a nossa segunda parte, dentro de algumas partes, da nossa aula de conclusão. Muito importante a gente ficar ligado quanto a isso. Então vamos lá pessoal, é muito importante, de coração, a gente já começar a se ligar. Bom, primeira coisa importante dentro da aula de hoje é que a gente tem que conhecer as partes que compõem a conclusão para poder executar ela com todo o cuidado do mundo. Uma coisa muito importante é você saber que a conclusão, ela de fato é um período mais longo mesmo. Então não é um período longuinho, um período grande. Então você tem que fazer parte a parte esses elementos. Primeira coisa muito importante é que são duas coisas importantes. Nossa. Bom, primeira coisa é que existem certos critérios dentro da correção, que são critérios do que o corretor encontra e o que ele precisa achar dentro da conclusão, mas também existe a qualidade daquilo que ele precisa achar. Então é como se tivessem somente duas coisas para ele procurar. A primeira coisa é, precisa-se encontrar certos elementos e precisa-se que esses elementos que são necessários serem encontrados tenham um certo nível de qualidade. Então são duas vertentes. Quanto à qualidade, isso significa alguns conceitos. O primeiro conceito, tem que ser executável, exequível a sua proposta. Então esse é o primeiro conceito. A proposta, ela tem que ter teor de verdade. Ela tem que ser executável. Você tem que olhar para a sua proposta e pensar assim, pô, isso dá para ser feito. Isso é viável, né? Porque tem coisa que não é viável. Tem aluno então que manda, sei lá, vou construir um metrô do Rio de Janeiro a Porto Alegre. Então o primeiro critério importante da proposta é viável? É executável a proposta? Primeiro critério. O segundo critério é o respeito inequívoco aos direitos humanos, né? E para você compreender o que é o respeito inequívoco aos direitos humanos, o ideal é que você conheça a Declaração Internacional de Direitos Humanos. Então você vai ver que tem muito, que é muito mais simples do que parece. Né? Então, direito humano, basicamente, você tem que seguir a seguinte linha de pensamento: ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante e cruel. Se isso tiver, sabe, no radar, você automaticamente já não corre risco. Ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante e cruel. Né? Nunca se esqueça disso. Desumano, degradante e cruel. Beleza. Execuibilidade, verossimilhança e respeito inequívoco aos direitos humanos. Então, isso é a parte do conteúdo da proposta. Para você captar a parte da execuibilidade, você tem que pensar, primeiro, se o orçamento, sabe, se tem sentido orçamentário para você fazer essa proposta valer. Né? Se ela é pagável, se você tem como pagar por ela. Então, execuibilidade, né? Se existe grana para isso. Você não pode construir 1 milhão de hospitais, você não pode contratar 1 milhão de profissionais, você não pode reformular tudo. Então, execuibilidade orçamentária. Outra coisa é execuibilidade operacional, prática. A coisa tem que dar para ser feita, sabe? Então, é isso. E a outra pergunta que o corretor sempre fica fazendo é: isso resolve mesmo? E quando a gente fala sobre o isso resolve mesmo na proposta, vamos supor que você esteja falando sobre violência, feminicídio, guerra do tráfico. E aí você me dá como sugestão de proposta para algo tão pesado como guerra ao tráfico, sei lá, algo do tipo, cartaz, palestra, aumento de aula de filosofia e sociologia na escola. E de vez em quando a gente pega isso. Então, como que para guerra ao tráfico, sabe? O couro tá comendo, um perigo ferrado, né? Pessoas sendo mortas, tribunal da Inquisição do Tráfico, sei lá, tribunal tem outro nome. E aí tu me propõe, aula de sociologia, como se os traficantes, estivessem na escola. Sério, como se a aula de sociologia, de filosofia, fosse remédio também,
né, para curar isso no curto prazo. Né? E eu vejo muito isso. Como que você vai propor, né, palestras? Né? Imagina os traficantes, vamos lá para palestra sobre como não ser traficante. Então, assim, vamos ser mundo real. Isso é muito importante, é real. Então você tem que estudar lendo propostas de intervenções que deram certo, lendo programa de partido político, porque são propostas, né? Quais são as suas propostas para a saúde? Conhecer isso vale muito a pena, porque é muito fácil proposta, na minha opinião, né? Tem só que estudar um pouco. Então, assim, execuibilidade, tem que resolver. E o princípio do curto médio prazo também é importante. A sua proposta, o ideal é que pelo menos uma delas, caso você faça duas, tem um que faz duas, mas só precisa de uma. O ideal é que a sua proposta ela surta efeitos no curto médio prazo, né? E então assim, ela tem que ser, né, visceral, curto médio prazo. Uma outra dica importante que eu sempre passo para os alunos para que eles possam construir boas propostas é a seguinte: boas propostas passam necessariamente pela capacidade que você tem que ter de entender que ela é a melhor proposta específica para aquele problema. Então, assim, tem aluno que gosta de colocar proposta que não é específica. Então imagina que você está falando, por exemplo, sobre crise no SUS, aí o aluno me propõe coisas tipo educação, né? Uma educação. Porque o cara no fundo está imaginando que se a pessoa for menos educada, por exemplo, ela não vai cometer alguns tipos de vacilo que podem prejudicar a saúde. Então pensa, por exemplo, na crise da Covid. Qual seria a melhor proposta para a Covid? Né? Tem que ser aquela proposta curta, de curto prazo mesmo. Proposta específica, delimitada de curto prazo. Você não vai me jogar, por exemplo, investir em escola. Tem aluno que bota as paradas assim muito louca. Então, o que é a proposta curta, específica, de curto prazo para a Covid? É hospital, comprar respirador, fazer lockdown. Ou seja, aquilo que é visceralmente eficiente. Então, por favor, leiam as propostas, né, de partido político que, pelo menos na campanha, todos eles têm boas propostas. E aí tu vai entender, dentro dessa lógica da proposta, como é que a vida política propõe elementos. Então é muito fácil encontrar. Eu acho que vale a pena dar uma estudada, porque é uma competência fácil, muito fácil de você conseguir 200 pontos, vale ponto pra caramba, e é isso. Beleza. Então, a proposta tem que ser executável, de curto, médio prazo, o orçamento tem que dar, tem que ser específica, e é isso, né? Não é difícil fazer proposta. Outra coisa muito importante é que as propostas elas tendem a ser longas mesmo. Então, normalmente o aluno que coloca uma proposta de 3, 4 linhas lá no finalzinho da redação, ele está fazendo besteira. Então, a proposta ela é mais longa do que normalmente vocês imaginam que é. Bom, então, outra coisa importante que vai guiar o processo da construção da proposta é: saiba que ela tem que ser explicada. Você tem que ter foco no seu corretor. Explicada, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Então, outro critério da proposta é que não basta ter. Além de ter, a sua proposta tem que ser delimitadinha, explicada. Então existe esse critério também. Você vai ter que ser extremamente minucioso na hora de construir a sua proposta. Beleza. Vamos para a parte formal, né? A gente falou do conteúdo, executável, direito humano, orçamento tem que dar, específica, de curto prazo. Se olhar para a sua proposta e pensar assim, isso só dá jeito em 100 anos de história. Tá tudo errado, sacou? Então, vamos que vamos. Bom, vamos para a parte estrutura da proposta. Tem que ter em mente o corretor, na hora de corrigir a sua proposta, é como se ele tivesse uma espécie de comanda. E o que vem a ser essa comanda? Tem alguns itens que ele precisa encontrar na sua proposta. A gente já viu que esses itens precisam ter qualidade, né? Então, assim, vamos pensar na comanda da proposta, muito importante. Mas eu vou pegar esse vídeo para que ele possa
renderizar mais rápido, eu dividir em duas partes, né, daqui a pouco, de 11 minutos. Então vamos falar da comanda da sua proposta. São 6 itens necessários na proposta. Mas a proposta também não é tudo que tem que ter na conclusão. Existem alguns itens que precisam estar nessa conclusão para além da proposta. Então, primeira coisa, vamos lá. Quais são os 3 elementos que tem que ter no parágrafo? O primeiro elemento é a retomada das ideias. Muito importante. Segundo elemento são os itens componentes da proposta, porque tem que ter a proposta em si. Muito importante. Terceiro elemento é a conclusão da redação, o desfecho do texto. Então são 3 elementos fundamentais. Eu vou aqui segurar esse vídeo e quando a gente voltar, a gente vai analisando cada um deles. E a outra coisa, a gente vai mandar também um PDF maneirão sobre proposta de intervenção. Show? Um segundo.